Bom dia, bom domingo a todas e a todos. E bem-vindos de volta a mais um episódio da sessão de cartas do Dentro da História. Vocês já sabem, é um compromisso clássico de um domingo do mês. Vocês escrevem para nós respondemos. Desta vez também vocês me inundaram de e-mails, enviaram mensagens sobre todos os assuntos. E, como sempre, preciso fazer uma seleção, porque eu gostaria de responder a todos, gostaria de conversar com todos. Mas não posso dedicar 5 ou 6 horas a um vídeo que, caso contrário, ninguém assistiria. Preciso tentar condensar tudo em, no máximo, meia hora. Então, selecionei algumas. Peço desculpas a quem não vou responder desta vez. Não é falta de respeito, simplesmente quis selecionar alguns temas específicos e agora vou começar a leitura. Vamos começar por Gian Andrea, que escreve: Bom dia, Federico. Minha pergunta é sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Como todos sabem, em 1º de setembro, a Alemanha invadiu a Polônia. Em 3 de setembro, França, Grã-Bretanha, Austrália e Índia declaram guerra à Alemanha. Em 6 de setembro, a África do Sul faz o mesmo. Em 17 de setembro, a União Soviética invade o leste da Polônia em conformidade com o Pacto Molotov-Ribbentrop. Por que França e Grã-Bretanha não declararam guerra à União Soviética? A aliança era apenas contra a Alemanha? A Rússia era um inimigo grande demais? Obrigado. Então, Gian Andrea, vamos começar a distinguir. A Alemanha declara guerra à Polônia e faz isso basicamente ao mesmo tempo que as primeiras operações militares, então com os movimentos terrestres. Com os tiros de canhão disparados pelo Silêncio de Goldstein, em direção à fortaleza de Westerplatte, há uma declaração formal de guerra. Após essa declaração de guerra, 48 horas depois, vem a decisão da França e da Grã-Bretanha de intervir em favor da aliada Polônia, simplesmente porque anteriormente havia sido dado um ultimato à própria Alemanha para que retirasse suas tropas e aceitasse uma mesa de discussão internacional. Com o fim do ultimato, chega a declaração de guerra. Depois, como você lembra, a África do Sul declara guerra mais tarde. Tinha outras questões que aqui não quero aprofundar. Em 17 de setembro, a União Soviética não declara guerra à Polônia. Não há uma guerra declarada entre Polônia e União Soviética. A União Soviética vai declarar guerra, por exemplo, à Finlândia, algumas semanas depois, na chamada Guerra de Inverno. Mas não há uma declaração de guerra soviética à Polônia. A União Soviética, em cumprimento aos protocolos secretos do Pacto Molotov-Ribbentrop, intervém ocupando alguns territórios a leste. E, diante das reclamações diplomáticas da França e da Grã-Bretanha, declara que interveio simplesmente para proteger parte da população polonesa, mas de origem ucraniana, bielorrussa e lituana, que estava presente na região de um possível avanço alemão, das possíveis intenções de aniquilação alemãs. Portanto, a União Soviética disfarça sua intervenção, basicamente, como uma espécie de operação de falso peacekeeping, como diríamos hoje. Claramente, é algo artificial, algo planejado simplesmente para tomar territórios. Com uma desculpa, naquele momento, França e Grã-Bretanha não pedem para a União Soviética recuar, até porque sabem que, mesmo naquela época, a União Soviética não recuaria. A Alemanha tomaria aqueles territórios de qualquer jeito. Eles não têm conhecimento dos protocolos secretos do Pacto Molotov-Ribbentrop. Não sabem que está prevista a divisão da Polônia e o seu desaparecimento dos mapas mais uma vez. Naquele momento, França e Grã-Bretanha, junto com todos os seus aliados, estão convencidos de que realmente não existe nem mesmo uma aliança de conveniência. Entre a Alemanha e a União Soviética, existe no máximo um pacto de não agressão e de assistência militar mútua, mas nada além disso. E não só isso. Nos meses seguintes, nos anos seguintes, o governo polonês no exílio, o governo que depois estará à frente da famosa Armia Krajowa, aquela que se levantou em Varsóvia no verão de 1944, outro episódio que já abordamos no canal. Em oposição ao governo filosoviético, surgido atrás das linhas, estará o líder da Armia Ludova, o Exército Popular. Tecnicamente, poderíamos falar de uma espécie de guerra civil em formação, mesmo que nunca chegue o momento do confronto entre os dois exércitos, o nacionalista e o popular, de orientação, obviamente, soviética.
Também desse ponto de vista, porque poderíamos nos perguntar: os aliados ocidentais não pediram à União Soviética que parasse de dar apoio a uma facção política e militar rival em relação àquela reconhecida como legítima, a que estava no exílio em Londres? Poderíamos nos perguntar ainda mais sobre isso. Nesse caso, tratar-se-ia simplesmente de questões políticas. Não era o único caso. Pensem na Iugoslávia. Já tratamos disso em um vídeo específico no canal, onde surgem vários movimentos que são, obviamente, rivais. Há quem faça referência ao governo no exílio, também nesse caso. Há quem, por outro lado, faça referência à União Soviética, não só em nível ideológico. E também aqui os suprimentos, aliás, serão extremamente mistos. Depois, com alguns episódios de troca de bandeira. Com os chetniks do general Mihailovich, que por um certo período passam a combater. Mais seus rivais titistas do que os alemães, os Domobranzi, que têm uma atitude que poderíamos definir tranquilamente como ambígua. E depois, bom, nós sabemos. O Estado Ustaša, o Estado livre da Croácia, que de livre não tinha nada e que era, acima de tudo, um fantoche nazista comandado pelo Poglavnik. Voltando à Polônia, o verdadeiro destino da Polônia passa a ser conhecido a partir da descoberta dos massacres de Katyn. Também já falamos várias vezes sobre isso, sobre o fato de que em Katyn os oficiais foram massacrados, porque eles eram representantes da média burguesia, uma classe que deveria desaparecer segundo as intenções soviéticas. E depois o que acontece no pós-guerra, com a formação de um governo filo-soviético. E o fato de que a nova Polônia é moldada, além de ter suas fronteiras deslocadas para o oeste, como um estado fantoche dependente de Moscou. E também nesse caso, vocês vão se perguntar: por que a Grã-Bretanha, que abrigava o governo polonês no exílio, que chegou até a armar formações polonesas? Pensem na brigada de Sosabowski que lutou em Arnhem. Por que a Grã-Bretanha não interveio? Entendido? Nesse caso, é preciso citar os famosos protocolos de Yalta, com o traço a lápis no mapa da Europa que corta o velho continente ao meio. São jogos políticos, por isso depois, posteriormente, os aliados não intervêm. Imediatamente, como dissemos, não há uma declaração de guerra. Há uma falsa operação de manutenção da paz conduzida pela União Soviética a partir de 17 de setembro de 1939. É uma operação de manutenção da paz falsa. É uma operação que visa apenas conquistas territoriais, mas é aceita, digamos assim, pelos aliados ocidentais, contra a vontade. Os aliados ocidentais que, aliás, quando a União Soviética ataca a Finlândia na Guerra de Inverno, estudam a possibilidade de fornecer apoio à Finlândia com um objetivo antissoviético. Depois, a missão, que era defendida principalmente pela França, não teve sucesso por vários motivos. Primeiro, porque a Noruega quer manter sua própria independência, sua neutralidade, e não quer permitir que seus portos sejam usados para enviar suprimentos e reforços ao exército finlandês. Também porque a própria Suécia, que naquela época estava mantendo uma relação muito próxima com a Alemanha nazista, por causa do comércio de ferro, não queria se envolver no conflito. E também porque entrar no Mar Báltico, um mar estreito, controlado de um lado pela Marinha Sueca e do outro pela Kriegsmarine nazista, sem ter garantias plenas de operacionalidade, significa se enfiar em um beco sem saída, arriscar um desastre naval. Então podemos dizer, para responder ao nosso amigo Gian Gianandrea, que por um lado foram considerações de tipo político, por outro lado considerações de tipo diplomático e ainda por outro lado considerações de tipo militar. E de qualquer forma, a ausência de uma declaração explícita de guerra por parte da União Soviética. Aliás, acompanhada por uma declaração de vontade de pacificação, permitiu à própria União Soviética anexar os territórios que depois passaram a fazer parte das repúblicas socialistas soviéticas, da Ucrânia e da Bielorrússia, e que ainda hoje fazem parte desses estados. Essa é a duríssima realidade do que aconteceu naquelas semanas de setembro de 1939. Vamos passar para outro e-mail que recebi de... não posso dizer. Na verdade, me pediram para não revelar nem o nome de quem me enviou, porque assinou através do próprio canal do YouTube, mas nem colocou um nome. Então, não posso dizer. Ele me escreve:
Sou inscrito no seu canal desde o início e parabenizo pelo conteúdo histórico que trazem. Além dos elogios, faço questão de apresentar essa pergunta de tipo ucrônico. Nós já fizemos 2 ucronias. Ficaram até bem interessantes. Referente ao período do Risorgimento, seria possível uma unificação da Itália como república em vez de como Estado monárquico já no século XIX? Se a República Romana tivesse tido sucesso, apesar das dificuldades para se expandir pela Itália, como isso teria influenciado a unificação do país? Teria sido possível uma unificação completa, incluindo uma improvável anexação da República de San Marino com uma república em vez de uma monarquia? Como mudaria o colonialismo italiano, a posição do país nas 2 guerras mundiais durante os 2 séculos? O fascismo teria sido evitado? Do ponto de vista administrativo e estatal, teríamos as mesmas instituições ou seriam diferentes? Seria possível uma estrutura institucional e de Estado como a francesa, ou caminharíamos para outros tipos de formas? É uma pergunta muito complexa, mesmo que haja várias perguntas dentro do mesmo tema. De onde queremos começar? Da unificação italiana, então, como república, em vez de como Estado não monárquico. Era a grande aspiração de Mazzini, mas não foi realizada. Por qual motivo? O fracasso das revoluções de 1848, o fracasso da República Romana, leva boa parte dos pensadores do Risorgimento a seguir outra teoria, um outro caminho. O caminho de pedir a um soberano italiano para assumir a unificação italiana. São deixadas de lado, pelo menos por enquanto, tanto as ideias republicanas quanto as federalistas, porque também há uma fase federalista liderada por Carlo Cattaneo. Simplesmente se coloca à frente de tudo a conquista de um objetivo comum, único, que é o da unificação italiana. Quais soberanos são considerados? Basicamente 3. Aquele que é imediatamente descartado é o Grão-Duque da Toscana, descartado logo de início. Granduca di Toscana, per più motivi. Por que não é considerado militarmente preparado? Porque politicamente é fraco? Porque basicamente ele sempre mantém relações com potências estrangeiras, começando pelo Império Austro-Húngaro. Ou seja, quem defende a criação de uma federação de estados italianos sob a liderança do Papa. Na época, o Papa Pio IX tinha o poder temporal, governava um estado, o Estado Pontifício, e tinha a possibilidade de estabelecer relações diplomáticas e não só com outros governantes. Mas a opção papal é descartada principalmente porque Pio IX, pelo que faz diretamente, não parece disposto a apoiar um projeto desse tipo. Não se interessa, não é algo que faça parte de suas atribuições. Depois, porque quantos estados pré-unitários aceitariam ser liderados por um pontífice? Provavelmente nenhum. E então se recorre ao Reino da Sardenha. O Reino da Sardenha, que já havia sido protagonista da Primeira Guerra de Independência, que foi um fracasso. Lembramos das derrotas em Custoza e em Novara. E então, desse ponto de vista, com um novo soberano no lugar de Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, pensa-se que possa ser o incubador ideal para a fase de unificação. Além disso, dentro do Reino da Sardenha, há elementos pensantes. Pensemos em Cavour, mas não só nele, que tem toda a intenção de cavalgar o tigre do Risorgimento, para a glória da Casa de Savoia, e para o engrandecimento do próprio reino. E para isso, são tecidas alianças às vezes um pouco perigosas. Pensemos naquela com a França, mas ainda mais na ligação com Garibaldi, que inicialmente é quase um lobo solitário. A tal ponto que ele é perseguido, mantido sob controle durante a navegação no Mar Tirreno pelos navios de guerra sardos, e só no final lhe é dada liberdade de ação. Então, pensar em uma república no lugar do Estado monárquico em 1861 é um tanto fantasioso. Não se pode pensar em realizar uma ucronia sobre isso, simplesmente porque faltam os pressupostos, faltam as bases. Vamos tentar dar um exemplo. Vittorio Emanuele II, diante do ativismo de Garibaldi, que avança no sul da Itália, assume o comando do exército sabaldo e desce para o centro da Itália. Ele derrota as defesas pontifícias, anexa, mesmo com os protestos do Papa, toda a Emília-Romanha, as Marcas, os Abruzos. E os dois se encontram em Teano. Em Teano, Garibaldi entrega basicamente suas vitórias, suas conquistas ao rei. Qual teria sido o ponto de virada? Em Teano, Garibaldi trai o rei, se opõe à prisão e proclama a república. Não era algo pensável, não era viável.
Além disso, ele não tinha forças para isso. E não estamos falando de forças políticas, estamos falando de forças militares. A expedição dos 1000, por mais que tenha crescido ao longo do caminho, incorporando outros grupos, não tinha nem coordenação nem armamentos, nem a preparação para enfrentar um exército como o Sabaldo. Portanto, pensar em uma virada republicana ao final da expedição dos 1000 ou depois, talvez após a morte de Cavour em 1861, é uma hipótese bastante difícil. Depois você me pergunta se a República Romana teria tido sucesso. Mas como? Para pensar que a República Romana poderia ter sucesso, ela teria que resistir às tentativas francesas de reconquista. A França já tinha escolhido de que lado ficar. Tinha escolhido proteger o reino pontifício, proteger o Papa. Então, deveríamos imaginar uma França que, de repente, renega a si mesma e não quer mais ter nada a ver com o pontífice romano. Só assim a República Romana teria alguma esperança de sobreviver, desde que algum outro soberano pré-unificação não decidisse, naquele momento, aproveitar o caos para marchar sobre Roma. E isso também não podemos saber. Eu evitaria até mesmo mencionar a improvável anexação da República de San Marino, porque é um assunto que eu não acho que possa ser tratado. Até porque sempre foi um microestado com suas próprias especificidades, que sempre foi conveniente tanto para o Reino da Itália quanto depois para a República. Não me parece o caso de abordar essa questão. Como muda o colonialismo italiano? A posição do país nas duas guerras mundiais ao longo dos séculos. Então, imagino que se tivesse existido a República, não acredito que teria havido problemas relacionados ao colonialismo. Simplesmente por um motivo. Na corrida pelas colônias, estamos falando das colônias africanas. Toda a Europa participa, independentemente de serem estados monárquicos ou estados republicanos. Todos participam. Por qual motivo? Porque a África é vista como uma espécie de novo Eldorado. Uma terra de oportunidades onde se pode saquear os recursos naturais. Explorar a população local como mão de obra de baixíssimo custo ou até mesmo de custo zero. Iniciar novas negociações comerciais. Tudo isso faz parte da fase do colonialismo. No Congresso de Berlim, quando são traçadas as zonas de influência, elas são desenhadas no mapa com régua, esquadro e lápis. As várias fronteiras das colônias. Por isso, hoje temos aquelas fronteiras tão retas. Todos se sentam. O Império Alemão está presente, o Império Austro-Húngaro está presente, o Reino Unido está presente, a República Francesa está presente, que ressurgiu após o fim do Segundo Império de Napoleão III. Então, também desse ponto de vista, há muitos estados com estruturas diferentes, mesmo que a Itália fosse naquele período uma república. Ela não teria deixado escapar a oportunidade de ter zonas de influência reconhecidas. A Eritreia e a Somália, inicialmente. Se quisermos depois abordar uma discussão que envolva também as outras colônias. Então, faço essa hipótese. A Guerra da Líbia, em 1911-1912, quem sabe? Pode ser que algo diferente pudesse ter acontecido. Poderia ter ocorrido um desenvolvimento completamente diferente, ou parcialmente diferente. Talvez a figura de Volpe de Misurata teria surgido antes, ou talvez nem teria surgido. Mas mesmo nesse caso, nós temos um interesse estratégico, por parte da Itália, que independe da forma do Estado. Independe do fato de que o Estado italiano, naquele momento, seja uma monarquia e não uma república. Com uma república teria acontecido a mesma coisa. Talvez a única mudança teria sido em relação à Etiópia. E aqui entramos na outra parte da sua pergunta, ou seja, o advento do fascismo. Sabemos muito bem que a aventura etíope de 1935 a 1936 parte de um plano neo-imperialista do próprio Mussolini, que ao invés de se aliar a um monarca como o Haile Selassie, que era seu grande amigo, na verdade, ele o via. O Haile Selassie via em Mussolini um modelo. Mussolini simplesmente decide eliminá-lo e tomar o seu território. Provavelmente a República não teria dado carta branca ao fascismo, pelo menos não da forma como o conhecemos, porque, se tivesse existido uma república, mas com os devidos contrapesos, como a república que conhecemos hoje, portanto, com um bicameralismo perfeito, com o sufrágio universal, com garantias constitucionais, com uma figura acima das partes como o presidente da República,
com um governo que é expressão do parlamento, com a separação clara dos poderes, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Provavelmente não teríamos vivido a fase fascista, não teríamos vivido a ditadura, e teríamos tido algo diferente. Nesse caso, muito provavelmente, não teria havido a aventura na Etiópia, assim como não teria havido a intervenção na Guerra Civil da Espanha. Então, isso também podemos admitir. Sobre a administração e a estrutura do Estado, você pergunta se as instituições seriam as mesmas ou diferentes. Acabei de responder. É claro que um Estado republicano não pode ter exatamente as mesmas instituições de um Estado monárquico. Não só porque a consulta real e a consulta heráldica não existem mais, foram abolidas. Não só porque não existem mais os títulos de nobreza, mas porque a República foi estruturada através da Carta Constitucional, que eu convido vocês a relerem atentamente, com um sistema de pesos e contrapesos, de forma a evitar desvios autoritários, inclusive em sentido neomonárquico. Também no sentido de centralização de determinados poderes, em uma única figura ou em uma única instituição restrita. Por exemplo, o papel do presidente da República é um papel de garantia. É um papel acima das partes. É um papel que assume para si várias funções, mas sem ter uma dominância absoluta. É um árbitro. É um árbitro com muitos poderes. Mas não é um árbitro que pode impor o que quiser. Não é um monarca. Ele não tem a faculdade, por exemplo, de declarar guerra sozinho. Aliás, ele realmente não tem. É o parlamento que declara guerra. E não só isso, o presidente da República não tem a faculdade de aprovar leis. Ele pode apenas assiná-las, e assim colocar seu selo e dizer: sim, esta lei está de acordo com a Constituição ou não. Caro parlamento, pense um pouco melhor porque talvez haja algo a ser ajustado. Mas ele não pode propor as leis, não pode impor leis. Ele não pode pressionar o executivo para que ele siga a política do presidente da República. Então, teríamos tido, de qualquer forma, instituições muito diferentes. Basta pensar em uma coisa: dentro do Estado monárquico, não existia a Corte Constitucional. A Corte Constitucional surge depois. E, obviamente, é o guardião da Constituição em sentido direto. O presidente da República também é, no que diz respeito ao sentido formal. Mas, no sentido substancial, cabe ao Corte Constitucional, que tem uma composição extremamente variada. Variada, colorida e muito complexa. Porque pensem de onde são escolhidos os juízes constitucionais, quais figuras são selecionadas. Enfim, é algo que resume em si a pleno funcionamento da República. Eu espero ter respondido a você. Eu tinha esquecido a última parte em que você me dizia: a estrutura institucional de um Estado como o francês. Também aqui. O francês, de que tipo? A França já teve 5 repúblicas. Podemos então desconsiderar a primeira, que surge da Revolução. Porque é um experimento. Queremos falar da segunda? Tudo bem, vamos falar da Segunda República, que nasce após a destituição dos Bourbon, a segunda destituição dos Bourbon, até que chega Luís Napoleão, que depois funda o Segundo Império, como Napoleão Tereso. Mas também essa dura pouco. Precisamos focar na Terceira, Quarta e Quinta República. A Terceira República é aquela que nasce após a queda de Napoleão III, a derrota de Sedan, o período da ocupação prussiana, o senador Thiers, etc. Esse período, que é extremamente complexo, também é um período de lutas internas. Pensem na Caso Dreyfus, da qual já falamos aqui no canal. É uma república que tem conflitos internos, mas é uma república extremamente longeva, porque do final do século XIX chega até 1940. Depois vem a guerra, a França de Vichy e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial e à Quarta República, que é uma Quarta República que segue as estruturas da Terceira, embora com alguns pequenos ajustes. A novidade depois é a Quinta República, como sabemos, que é o semipresidencialismo à francesa. São as reformas desejadas por Charles de Gaulle. Então, quais vamos analisar? A Terceira e a Quarta República ou a Quinta? Se analisarmos a Quinta, os pais constituintes italianos rejeitaram a hipótese de um semipresidencialismo que na época nem podia ser chamado de francês porque ainda não existia.
O semipresidencialismo à francesa se consolida em 1959. Nossa Carta Constitucional foi elaborada entre 1946 e 1947. Mas até mesmo uma forma de suposto premierato, semipresidencialismo, o que quiserem, foi considerada e descartada na fase da Assembleia dos Sábios na Assembleia Constituinte. Portanto, não. Uma forma francesa no sentido da Terceira e Quarta República? Poderia ser. Em parte, essa era a ideia da Assembleia Constituinte. Mesmo que haja algumas distinções, porque a França, por exemplo, da Quarta República, que surge das cinzas, dos escombros da Segunda Guerra Mundial, é uma França, sim, de república parlamentar, mas, justamente, com sistemas internos diferentes em relação àqueles previstos pela Constituição italiana. O famoso bicameralismo perfeito escolhido pelos pais constituintes serve para criar contrapesos desse tipo. Por isso, a correção dos textos normativos se torna, sim, algo mais complexo em comparação com outros estados, incluindo a França. Mas permite evitar avanços precipitados de algum político sem escrúpulos, que poderia querer pedir plenos poderes para fazer o que bem entende. E assim, voltar a correr o risco de uma ditadura. Espero ter respondido. Sei que tive que responder a muitas perguntas, diferentes dentro de um quadro geral, mas espero ter respondido a sua pergunta. Criar uma ucronia baseada na hipótese de uma república no lugar da monarquia, já em meados do século XIX, na segunda metade do século XIX, seguindo depois o caminho da unificação. Não é possível porque faltam pontos de virada e pressupostos. Lembremos sempre que, para criar uma ucronia, é preciso, antes de tudo, identificar o ponto de virada. Aquele momento, aquele ponto da história em que podemos nos perguntar: o que teria acontecido se naquele momento, naquele fato, naquele período específico, aqueles personagens tivessem feito outra escolha, ou tivessem sido mortos, ou tivessem sido depostos? Nesse caso, está faltando. Falta o ponto de virada. Não podemos calcular isso. Podemos calcular ucrônias sobre como a América, os Estados Unidos da América, teriam se posicionado na Segunda Guerra Mundial se, por exemplo, em 1940, Franklin Delano Roosevelt não tivesse sido reeleito. Talvez, se em seu lugar tivesse chegado, suponho, o aviador que atravessou o Atlântico, que tinha simpatias de cunho nazista. Ou poderíamos criar uma ucronia sobre o Vietnã. O que teria acontecido se... Aí é preciso encontrar o ponto. Por exemplo, se no auge da Batalha de Hue, pela reconquista da cidade, os Estados Unidos tivessem decidido usar armas nucleares táticas, teria mudado alguma coisa? Ou se durante o cerco de Quezon, os Estados Unidos tivessem decidido evacuar a base em vez de resistir? Eu, justamente, me limito a essas observações. Se quisermos criar ucronias, é sempre preciso ter muito cuidado com aqueles que podem ser os pontos de virada. É um exercício até bastante inteligente, mas precisa ser extremamente preciso. É como uma equação matemática. Precisamos identificar o ponto em que essa equação pode mudar simplesmente alterando um valor, um número ou uma incógnita. É só isso, é muito simples. Então, desse ponto de vista, pode-se mudar, modificar e ter outro desenvolvimento teórico da história. Se vocês gostam de ucronias, se tudo isso estimula a sua imaginação, a sua fantasia, proponham algumas. Mas eu os exorto a entender como fazer uma ucronia. Procurem sempre encontrar o ponto de virada, e a partir daí, perguntem-se como a história poderia mudar, ou como ela poderia ter mudado. Então sim, aí podemos discutir sobre isso. Podemos desenvolver, talvez até criar outro vídeo. Já fizemos 2. Um sobre a possível entrada da Espanha franquista na Segunda Guerra Mundial e outro sobre o que teria acontecido se o fascismo tivesse sobrevivido. Então, se Mussolini não tivesse declarado guerra aos aliados e tivesse mantido a neutralidade. Existem muitos outros temas que podem ser abordados. Aprofundei alguns. O que teria acontecido se os Estados Unidos tivessem vencido a Guerra do Vietnã ou se Franklin Delano Roosevelt não tivesse sido eleito presidente e, em seu lugar, por exemplo, Charles Lindbergh tivesse sido eleito. Mas há muitos outros. Tentem imaginá-los. Talvez me escrevam, afinal vocês já conhecem o endereço, mas também vão vê-lo agora na tela.
fbentuzzi@dentrolastoria.net e mandem suas perguntas. Mandem também suas sugestões, suas provocações sobre a Ucronia. Peço apenas que seja no âmbito da história contemporânea, porque outros períodos históricos, por nossa escolha, não tratamos. E até o mês que vem, em julho, com outro episódio do Correio do Dentro la História. Recomendo uma última coisa. Quando enviarem esses e-mails, escrevam sempre posta de DLS como assunto do e-mail. Assim eu posso selecioná-los facilmente e depois responder. Porque, como recebo centenas de e-mails todo mês, se eu não puder fazer uma busca, corre o risco de que suas perguntas, suas curiosidades, suas propostas se percam nos meandros da minha caixa de e-mails. Então, me façam esse favor. Também deixo um aviso para o mês de agosto. Não teremos o correio. Faremos um episódio ao vivo, como sempre, mas não teremos o correio. Se durante a live vocês quiserem fazer perguntas, será um prazer. E a caixa de e-mails, depois de julho, volta em setembro. Então, caso depois do episódio de julho vocês queiram continuar escrevendo, mandando seus e-mails, não tem problema. Saibam apenas que não vamos falar sobre isso em agosto. Vamos falar sobre isso em setembro. Eu agradeço novamente, desejo a vocês um bom domingo e até breve com mais conteúdos, mais vídeos aqui no Dentro la História.